33. Ponha-me nos olhos a lua. Novembro de 1814. Era um grande mistério. Seria alguém no castelo um mago? Um dos criados, talvez? Uma das princesas? Parecia improvável. Seria alguma proeza de Mr. Norrell? Strange imaginou o preceptor no pequeno cômodo do segundo andar da casa da Praça Hanover, a perscrutar a bacia de prata, a observar tudo o que sucedia para no fim expulsar os Willys com magia. Era possível, supôs. Trazer estátuas à vida era, afinal, uma especialidade de Mr. Norrell. Foi a primeira magia em lhe dar notoriedade. Contudo, por que Mr. Norrell teria resolvido, de repente, ajudá-lo? Por seu bondoso coração? Dificilmente. Ademais, houvera um humor negro na magia, que em nada lembrava Norrell. O mago não quisera tão só assustar os Willys, quisera também ridicularizá-los. Não poderia ser Norrell. Mas quem, então? O rei não parecia nem um pouco fatigado. Com efeito, estava mais disposto a dançar e saltitar. E a celebrar a derrota dos Willys, assim supondo que mais exercícios não causariam mal algum à sua majestade. Strange abriu o portão do parque e ambos o atravessaram. A névoa branca apagara os detalhes e as cores da paisagem, deixando-a fantasmagórica. Terra e céu se mesclavam com o mesmo elemento cinza, insubstancial. O rei segurou o braço de Strange de maneira afetuosa, como se esquecido de que detestava magos. Começou a falar das coisas que o preocupavam em sua loucura. Estava convencido de que um grande número de desastres sucedera à Grã-Bretanha desde que enlouquecera. Parecia imaginar que a ruína de sua razão correspondia ao naufrágio do reino. Entre esses delírios, o principal era a convicção de que Londres fora submersa numa grande inundação. E quando vieram à minha presença para me informar que as águas frias e cinzentas haviam engolfado a cúpula da Catedral St. Paul e que Londres se transformara num domínio de peixes e monstros marinhos, não posso descrever meus sentimentos. Creio haver chorado por 3 semanas inteiras. Agora os prédios estão crivados de cracas e os mercados só vendem ostras e ouriços do mar. Mr. Fox me contou que 3 domingos atrás foi a St. Vedast, na Alameda Foster, onde ouviu um excelente sermão proferido por um rodovalho. 80ª nota. Mas tenho um plano para o restabelecimento do meu reino. Despachei embaixadores ao rei dos peixes com a proposta de que eu espose uma sereia, e assim ponha fim ao antagonismo entre as nossas duas grandes nações. O outro assunto que preocupava Sua Majestade era a pessoa de cabelo prateado que só ele via. Ele se diz um rei, sussurrou ansioso, mas creio que é um anjo. Com todo aquele cabelo prateado, acho mais provável. E aqueles 2 espíritos do mal com quem o senhor esteve conversando, ele os maltratou terrivelmente. Creio que veio para castigá-los e lançá-los ao fogo. Depois, de certo, levará a mim e ao senhor em triunfo à praça. Graça, disse Strange. Vossa Majestade quer dizer que ele nos dará a graça. Caminharam. A neve começou a cair, uma lenta queda de branco sobre um mundo pálido e cinzento. Tudo era quietude. De súbito soou o som de uma flauta, uma música inefavelmente triste e fúnebre, mas ao mesmo tempo plena de nobreza. Suponho que o rei estivesse a tocar. Strange virou-se para olhar, mas os braços do rei estavam largados ao lado do corpo, a flauta no bolso. Strange olhou em volta. A névoa não estava tão densa que pudesse ocultar alguém perto deles. Não havia ninguém. O parque estava vazio. Ah, ouça! Bradou o rei. Ele descreve a tragédia do rei da Grã-Bretanha. Este ritmo de notas é pelos poderes passados e idos, esta frase melancólica
É por seu juízo destruído pelos políticos impostores e pelo cruel comportamento dos filhos? Esta breve melodia que lhe parte o coração é pela bela criatura jovem que ele adorava quando jovem e que os amigos o forçaram a esquecer. Ah, Deus, como ele chorou! Lágrimas rolaram pelo rosto do rei. Ele começou a executar uma dança lenta e solene, oscilando o corpo e os braços de um lado para o outro e girando lentamente no chão. A música foi se afastando mais e mais parque adentro, e o rei acompanhava com a dança. Strange ficou aturdido, a música parecia levar o rei em direção a um arvoredo. Ao menos Strange achou que fosse um. Estava quase certo de momentos antes ter visto uma dúzia de árvores, talvez menos. Agora, porém, o arvoredo se transformara numa mata. Não, num bosque. Um bosque cerrado e escuro, com árvores antigas e silvestres. Os galhos enormes se assemelhavam a membros torcidos e a raízes. Os galhos enormes se assemelhavam a membros torcidos, e as raízes a ninhos de cobras revoltos. Enredavam-se inextricavelmente em eras e viscos. Havia uma trilha estreita entre as árvores, escavada com buracos fundos, orelada por gelo e ervas daninhas enrijecidas pela geada. Pontos de luz pálida no interior do bosque sugeriam a existência de uma casa onde casa alguma deveria existir. Vossa Majestade! Exclamou Strange. Correu atrás do rei e o agarrou. Perdoe-me, Vossa Majestade, mas não estou gostando muito da aparência destas árvores. Talvez seja melhor voltarmos para o castelo. O rei se deixou enlevar tanto pela música que não queria regressar, resmungou e, com um puxão, libertou o braço das mãos de Strange. Strange o agarrou novamente, o conduziu e arrastou em direção ao portão, mas o flautista invisível não parecia propenso a desistir deles tão facilmente. A música tornou-se mais alta, cercou-os por completo. Outra melodia insinuava-se de maneira imperceptível, misturando-se com suavidade. A primeira. Ah, escute! Oh, escute! Bradou o rei, rodopiando. Está tocando pelo Senhor agora. Esta melodia desarmoniosa é para o seu preceptor cruel, que não lhe ensinará o que tem todo o direito de aprender. Estas notas dissonantes descrevem sua raiva por se ver impedido de realizar novas descobertas. Esta marcha lenta e triste é pela biblioteca notável, que por egoísmo ele não o deixa ver. Mas como? Disse Strange, interrompendo-se. Também ele ouviu a música que lhe descrevia a vida inteira. Pela primeira vez se deu conta de que sua existência era uma tristeza só. Estava rodeado de homens e mulheres de espírito mesquinho que o detestavam e que, no íntimo, lhe invejavam o talento. Sabia agora que cada pensamento irado que tivera se justificava e que cada pensamento generoso fora inoportuno. Seus inimigos eram desprezíveis e seus amigos traiçoeiros. Norrell, evidentemente, era o pior deles, e mesmo ela mostrava-se fraca e indigna de seu amor. Ah, suspirou Sua Majestade. Então o senhor também foi traído. Sim, disse Strange, com tristeza. Estavam diante do bosque novamente. As luzes minúsculas entre as árvores transmitiam a Strange uma nítida ideia da casa e dos confortos que oferecia. Quase podia as taças de vinho condimentado entre as taças de vinho condimentado quente que lhes seriam oferecidas para aquecê-los após a caminhada no bosque escuro. As luzes sugeriam ainda outras ideias. Creio. O senhor lerá os livros e, quando seus olhos se cansarem, eu os lerei para o senhor. Mas temos de ir depressa. Ouça a música. O flautista está impaciente para que o sigamos. Sua Majestade estendeu a mão para se apoiar no braço esquerdo de Strange para ajeitá-lo. Strange percebeu que teria de se livrar do laro de algo que segurava na mão esquerda. O livro Revelações de 36 Outros Mundos de Ormskirk. Ah, isto, pensou. Não preciso mais dele. De certo haverá livros melhores na casa do bosque.
Abriu a mão e deixou cair revelações no chão coberto de neve. A neve caía mais densamente, o flautista tocava, eles se aviaram em direção ao bosque. Enquanto corriam, o gorro escarlate do rei cobriu-lhe os olhos. Strange estendeu a mão para endireitá-lo. Ao fazê-lo, de repente se lembrou do que sabia a respeito da cor vermelha. Era uma poderosa proteção contra encantamentos. Vamos, vamos! Bradou o rei. O flautista tocava uma sequência de notas rápidas que subiam e desciam. Imitando o som do vento, um vento real surgiu de parte alguma e como que os ergueu e carregou acima do chão em direção ao bosque. Quando tornou a pô-los no chão, estavam bem mais perto da mata. Excelente! Exclamou o rei. O gorro de dormir atraiu a atenção de Strange outra vez. Proteção contra encantamentos. O flautista invocou outro vento. Este carregou o gorro do rei. Não importa, não importa, bradou o rei alegremente. Ele me prometeu que terei gorros de sobra quando chegarmos à sua casa. Mas Strange soltou o braço do rei e voltou cambaleante através da neve e do vento para reabrir o gorro. Ele jazia na neve, escarlate vivo, em meio aos matizes indistintos de branco e cinza. Proteção contra encantamentos. Lembrou-se de ter dito a um dos Willys que, a fim de alcançar êxito na prática da magia, um mago deve empregar a força de seu caráter. Por que pensava nisso agora? Ponha-me nos olhos a lua, pensou, e sua brancura devorará as visões falsas que o impostor nele expôs. O disco branco imaculado da lua surgiu de súbito, não no céu, mas em algum lugar. Se tivesse de dizer exatamente onde, diria que dentro de sua cabeça. Não era uma sensação agradável, tudo em que pensava, tudo o que via era a face da lua, como uma lasca de osso antigo. Esqueceu o rei, esqueceu que era um amigo, esqueceu Mr. Norrell, esqueceu o próprio nome. Esqueceu tudo, menos a lua. A lua desapareceu. Strange ergueu os olhos e se encontrou num lugar coberto de neve, próximo a um bosque escuro. Entre ele e o bosque estava o rei cego de roupão. O rei teria continuado a caminhar quando ele parara. Porém, sem guia para ampará-lo, sentia-se perdido e temeroso, e gritava, Mago! Mago! Onde está? A Strange, o bosque já não parecia um lugar acolhedor. Via-o agora como de início, sinistro, impenetrável, não inglês. Quanto às luzes, mal as distinguia, não eram mais que pontos brancos na escuridão e nada sugeriam, além de que os moradores da casa não podiam se dar ao luxo de dispor de muitas velas. Mago! Chamou o rei. Estou aqui, majestade. Ponha-me nas orelhas um enxame de abelhas, pensou. Abelhas prezam a verdade e destruirão as mentiras do impostor. Um ruído murmurante baixo encheu-lhe os ouvidos, obstruindo a música do flautista. Era como um idioma e Strange pensou, por um momento, que o entendia. Cresceu, invadindo-lhe a cabeça e o peito até a ponta dos dedos, e a pele zumbia e estremecia com o ruído. Por um instante terrível, sentiu como se a boca estivesse cheia de abelhas e que mais abelhas zumbiam e voavam sob sua pele, entranhas e ouvidos. O zumbido cessou. Strange voltou a ouvir a música do flautista, mas ela não soava maviosa como antes, e parecia não mais descrever sua vida. Ponha-me sal na boca, pensou, para que o impostor não tente agradá-lo com o sabor do mel ou desagradá-lo com o sabor das cinzas. Esta parte do encantamento não produziu resultado algum. 81ª nota. Crave minha mão com pregos de ferro para que não a erga e cumpra a ordem do impostor. Ah, meu Deus! Gritou Strange. Sentiu uma dor atroz na palma da mão esquerda, quando cessou, tão de repente como começara. Ele já não se sentia impelido a correr em direção ao bosque. Ponha meu coração num lugar secreto para que todos os meus desejos sejam meus e neles o impostor não encontre abrigo. Imaginou Arabella como vira milhares de vezes, lindamente vestida e sentada numa sala de estar no meio de um grupo de pessoas que riam e conversavam. Entregou a ela seu coração. Ela o pegou e pôs serenamente no bolso do vestido. Ninguém notou o que ela fez.
A seguir, Strange aplicou o encantamento ao rei e na última etapa entregou o coração do rei a Arabella, para que ela o guardasse no bolso. Era interessante observar a magia à distância. Havia tantos acontecimentos incomuns na pobre cabeça do rei que a súbita aparição da luz não pareceu surpreendê-lo. Também não se importou com as abelhas. Passado algum tempo, tratou apenas de espantá-las. Terminado o encantamento, o flautista parou repentinamente de tocar. E agora, Vossa Majestade, disse o rei, creio que é hora de voltarmos para o castelo. Vossa Majestade e eu somos um rei britânico e um mago britânico. Embora a Grã-Bretanha possa nos abandonar, não temos o direito de abandonar a Grã-Bretanha. Ela ainda poderá vir a precisar de nós. É verdade, é verdade. Na minha coroação jurei sempre servi-la. Ah, meu pobre país! O rei se virou e assinou na direção em que supôs estava o flautista misterioso. Adeus, adeus, caro senhor. Deus o abençoe pela gentileza com George III. Revelações de 36 outros mundos jazia quase coberta pela neve. Strange pegou o livro e o limpou. Quando chegaram ao portão, Strange olhou para trás. O bosque escuro sumira. Em seu lugar estava um inofensivo grupo de 5 faias desfolhadas. A caminho de Londres, Strange absorveu-se em pensamentos. Dava-se conta de que a experiência em Windsor deveria tê-lo perturbado, talvez até assustado, mas a curiosidade e o arrebatamento superaram de longe a inquietação. Ademais, o que quer que, ou quem quer que, tivesse realizado aquela magia, ele o derrotara e impusera sua vontade sobre o outro. O desconhecido mostrara-se forte, mas ele ainda mais. Toda a aventura confirmara uma coisa de que havia muito suspeitava. Existia mais magia na Inglaterra do que Mr. Norrell admitia. Ao ponderar sobre o assunto sob todos os pontos de vista, ele sempre voltava à pessoa de cabelo prateado que só o rei conseguia ver. Tentou recordar o que precisamente o rei dissera sobre ela, mas de nada lembrava além de seu cabelo prateado. Chegou a Londres às 4:30 da tarde. A cidade escurecia. Luzes fulguravam em todas as lojas e os acendedores de lampiões estavam nas ruas. Ao chegar à esquina da rua Oxford com a New Bond, deu a volta e cavalgou rumo à Praça Hanover. Encontrou Mr. Norrell na biblioteca tomando chá. Mr. Norrell, como sempre, ficou contente em ver o outro mago e estava ansioso por saber tudo acerca da visita de Strange ao rei. Strange lhe contou que o rei era mantido como prisioneiro solitário em seu próprio palácio e relatou-lhe os encantamentos que lançara. Mas sobre o encharcamento dos Willis, o bosque encantado e o flautista invisível não disse uma só palavra. Não me surpreende de forma alguma que não tenha podido ajudar Sua Majestade, comentou Mr. Norrell. Creio que nem mesmo os magos áureos conseguiam curar a loucura. Na verdade, não estou certo de que o tenham tentado. Parece que consideravam a loucura sob um prisma bastante diferente. Viam os loucos com uma espécie de reverência. Julgavam que eles sabiam coisas que homens sãos não sabiam, coisas úteis a um mago. Há histórias de que Ralph Stokesay e Catherine de Winchester aconselhavam-se com loucos. Mas, de certo, não apenas os magos, disse Strange. Os seres mágicos também demonstravam um forte interesse por loucos. Lembro-me de já ter lido sobre isso. Sim, de fato. Alguns de nossos escritores mais importantes fizeram observações sobre a forte semelhança entre loucos e seres mágicos. Ambos são bastante conhecidos por falarem sem bom senso ou nexo. O senhor deve ter percebido algo disso no caso do rei, mas existem outras semelhanças. Cheston, se bem me lembro, escreveu bastante sobre o assunto. Ele cita como exemplo um lunático de Bristol, que todas as manhãs dizia à família de sua intenção de fazer um passeio na companhia de uma das cadeiras da sala de jantar. O homem era muito afeiçoado a essa peça da mobília, considerava-a seu melhor amigo, e com ela mantinha conversas imaginárias que tratavam do passeio que fariam e da possibilidade de a encontrar em outras mesas e cadeiras.
Ao que parece, o homem ficava muito aflito quando alguém fazia menção de se sentar na cadeira. Evidentemente era um louco, mas Cheston afirma que os seres mágicos não lhe julgariam o comportamento tão ridículo como fazemos. Os seres mágicos não distinguem de modo claro o animado do inanimado. Acreditam que pedras, portas, árvores, fogo, nuvens, assim por diante, todos têm alma e desejos, e são masculinos ou femininos. Talvez isso explique a extraordinária compaixão pela loucura que os seres mágicos manifestam. Por exemplo, é bem conhecido o fato de que, quando os seres mágicos se escondiam da vista geral, os loucos muitas vezes podiam vê-los. O caso mais célebre de que me recordo foi o de um jovem louco chamado Duffy, de Chesterfield, no condado de Derby, no século XIV, que era o predileto de um espírito encantado traquinas que atormentava a cidade por anos. O espírito agradou-se deveras desse rapaz e lhe dava presentes extravagantes, muitos dos quais lhe teriam sido de pouquíssima utilidade e perfeito juízo, de certo de nada lhe serviam na loucura. Um barco a velas incrustado com diamantes, um par de botas de prata, um porco cantor. Mas por que o ser mágico fazia tal corte a Duffy? Ah, ele disse a Duffy que eram irmãos na adversidade. Ignoro por que Cheston escreveu que um grande número de seres mágicos nutria um vago sentimento de haverem sido tratados muito mal pelos ingleses, embora fosse um mistério para Cheston, assim como é para mim, porque pensavam desse modo. Na casa dos grandes magos ingleses, os seres mágicos eram os primeiros entre os criados e se sentavam nos melhores lugares, depois do mago e da esposa. Cheston tem muitas outras coisas interessantes a dizer sobre o assunto. Sua melhor obra é o Liber Novus. Mr. Norrell fitou o discípulo com o senho franzido. Estou certo de que lhe recomendei esse livro uma meia dúzia de vezes. Disse. Ainda não o leu? Lamentavelmente, Mr. Norrell nem sempre se lembrava com precisão absoluta de quais livros desejava que Strange lesse e de quais enviara de volta para o condado de York, com o claro propósito de mantê-los fora do alcance de seu discípulo. O Liber Novus estava seguro numa estante da biblioteca de Hartfield Abbey. Strange soltou um suspiro e observou que assim que Mr. Norrell lhe pusesse o livro nas mãos, teria o maior prazer em lê-lo. Mas, enquanto isso, senhor, talvez possa fazer a gentileza de concluir a história do ser mágico de Chesterfield. Ah, sim. Onde foi que eu parei? Bem, durante vários anos, nada de ruim sucedeu a Duffy e nada de bom sucedeu à cidade. Um bosque cresceu na praça do mercado e os moradores precisaram interromper suas atividades. Os bodes e os porcos ganharam asas e fugiram. O ser mágico transformou em pães de açúcar as pedras da igreja inacabada da paróquia. O açúcar ficou quente e grudento debaixo do sol e parte da igreja se dissolveu. A cidade cheirava como um pasteleiro gigante. Pior ainda, cães e gatos iam lamber a igreja e aves, ratos e camundongos iam um muro de escala. Assim os cidadãos acabaram tendo uma igreja desfigurada e comida pela metade, o que não era de forma alguma o que tinham em mente. Viram-se obrigados a procurar Duffy e lhe implorar que, em nome dele, suplicasse a ajuda do ser mágico. Mas ele estava mal-humorado e não os ajudou, porque se lembrava de que haviam zombado dele no passado. Então os cidadãos viram-se obrigados a fazer ao pobre e louco infeliz todo tipo de elogios à sua inteligência e beleza. Depois disso, Duffy suplicou ao ser mágico e pedra. Os habitantes derrubaram o bosque no mercado e compraram outros animais, mas a igreja nunca mais foi a mesma. Até hoje existe algo de estranho na igreja de Chesterfield. Não é exatamente igual a outras igrejas. Strange ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Em sua opinião, Mr. Norrell, os seres mágicos abandonaram a igreja completamente? Não sei. Há muitas histórias de homens e mulheres ingleses que se encontraram com seres mágicos em lugares remotos nos últimos 300 ou 400 anos. Mas como nenhum desses indivíduos era estudioso ou mago, não se pode dizer que seu testemunho seja valioso. Quando o Senhor e eu invocamos seres mágicos, quero dizer, juntou depressa. Se fôssemos imprudentes a ponto de fazer tal coisa, então desde que lançássemos os encantamentos de forma correta, os seres mágicos apareceriam de imediato.
Mas de onde vêm ou por que caminhos viajam, isso é incerto. Nos tempos de John West Glass, construíram-se estradas bastante rudimentares que levavam da Inglaterra ao Reino Encantado. Amplas estradas verdejantes entre altas sebes verdejantes ou muros de pedra. Elas ainda existem, mas não creio que os seres mágicos as usem nos dias de hoje mais do que os cristãos. As estradas estão cobertas de vegetação e arruinadas, têm um aspecto desolado e consta que as pessoas as evitam. As pessoas creem que as estradas encantadas trazem má sorte, disse Strange. Tolice, replicou Norrell. Estradas encantadas não podem fazer mal a ninguém. Estradas encantadas levam a lugar nenhum. 82ª nota. E quanto aos descendentes semi-humanos dos seres mágicos? Perguntou Strange. Ah, essa é outra questão. Muitas pessoas hoje têm sobrenomes que revelam as origens encantadas de seus ancestrais. Dois deles são Otherlander e Fairchild. Outro é Elphick. E Fairy, obviamente. Lembro-me de um Tom Otherlander que trabalhava em uma de nossas fazendas quando eu era menino, mas raramente algum desses descendentes de seres mágicos demonstra o menor talento para magia. Na verdade, no mais das vezes têm fama de serem malignos, orgulhosos e preguiçosos, todos os defeitos pelos quais seus ancestrais mágicos se tornaram conhecidos. No dia seguinte, Strange reuniu-se com os duques reais e lhe disse o quanto lamentava não ter podido mitigar a loucura do rei. Suas altezas reais sentiram ao saber disso, mas não se surpreenderam nem um pouco. Esperavam por esse resultado e garantiram ao Strange que não o culpavam por nada. Com efeito, estavam satisfeitos com tudo o que ele fizera e apreciaram em especial não lhes ter cobrado honorários. Como recompensa, consideram-lhe autorizações reais. Isso significava que, se desejasse, poderia pôr imagens de gesso dourado de todos os 5 brasões reais no alto da porta de sua casa, na Praça Soho, e tinha liberdade de dizer a quem quisesse que fora nomeado Mago dos Duques Reais. Strange não contou aos duques que se sentia merecedor dessa gratidão, mais do que eles imaginavam. Estava seguro de que salvara o rei de um destino horrível, embora não soubesse qual era.